Fala família Novo Som, como é que vocês estão? Gente, vamos lá. Esse vai ser o nosso primeiro podcast dessa fase aí de emergencial, onde a gente não vai estar se reunindo nos prédios, mas eu queria continuar contando com a generosidade de cada irmão, com o empenho de cada irmão, com a crença de cada irmão que acredita nesse projeto, que sonha com esse projeto. Você pode contribuir com a gente, continuar contribuindo com a gente através do Pix. Você vai encontrar o Pix na descrição ali do YouTube, do nosso podcast no YouTube. Não sei onde você está ouvindo esse podcast. Você vai encontrar também no nosso site, na aba Generosidade. Nós estamos também ali no PicPay, @novo.som. Enfim, existem algumas possibilidades no YouTube também. Tem o QR Code do PicPay, se você quiser fazer por lá. Enfim, existem algumas possibilidades e nós queremos continuar contando com a generosidade de cada um de vocês, com o apoio de cada um de vocês, para que mesmo no meio desse isolamento a gente possa continuar desenvolvendo os projetos que nós já começamos. Nós não vamos ficar tanto tempo como foi no ano passado, graças a Deus. A previsão é que a gente fique aí até o final desse mês de março e a gente retorne às nossas atividades já no dia 4 do mês 4. Então, até aí, se tudo continuar indo bem, a gente volta nesse período. Eu quero pedir também, além desse quesito da generosidade, eu quero pedir que cada um de vocês evitem, se cuidem, pelo amor de Deus, gente. Se cuida da sua família, evita sair, evita um monte de coisa que eu sei que muita gente não evitou e por isso que o número de casos começou a aumentar. Então fique em casa, obviamente, se tiver que trabalhar, trabalhe, se não for possível trabalhar dentro da sua casa. Mas evite ficar com rolezinhos aleatórios e que não vão servir para nada nesse momento, né? É muito importante, é muito bom, nós gostamos, mas esse não é o momento. O momento vai chegar, mas esse não é o momento. Para que nós possamos voltar nossas atividades como igreja, para que alguns irmãos até possam voltar a trabalhar, que eu sei que alguns irmãos vão acabar ficando também em stand-by nesse período. Nós precisamos nos controlar nossos ânimos de querer curtir, de querer se relacionar, de querer sair com amigos, para que tudo possa voltar ao normal o quanto antes. É muito interessante porque eu já estava preparando um conteúdo para essa semana que é dentro do tema que a gente está, somos nós, mas ele já começaria a abordar algo mais voltado à confiança, né? O fato de nós confiarmos, a gente veio falando todo esse tempo, desde janeiro até aqui, sobre nosso relacionamento com a igreja, um com o outro, a vontade de Deus, mas o ponto que eu iria começar e vou começar a entrar essa semana, iria ser um ponto que volta de nós para Deus, não de nós para o próximo. E eu escrevendo tal, veio quarta, eu esperava que viria a notificação na quarta, não veio, fiquei mó empolgado, tipo, nossa, graças a Deus. E aí na quinta veio, eu fiquei, caramba. E aí na hora caiu a ficha e eu falei, é exatamente por isso que ficou para esse momento. Eu sinto que é um cuidado de Deus e provavelmente no decorrer desse podcast você vai perceber isso. Eu quero que Deus vai ministrar, vai falar com você através do que a gente vai estar conversando hoje. Infelizmente, por força muito maior, paramos nosso culto presencial, mas por pouquíssimo tempo. Gente, só lembrando que esse ato de prevenção também é um ato de amor. Não estamos fazendo isso por medo ou por receio. Nós estamos em Cristo e confiamos nele. Ele supre todas as nossas necessidades. Ainda assim, por amor ao próximo, ao nosso bairro, aos nossos vizinhos, amigos, nós estamos tomando essa decisão como instituição. E peço que cada irmão, novamente eu peço que dentro do possível tome também essas medidas. O problema não é o trabalho de cada um, o problema é a conversa de portão, a ida no amigo, o rolê de final de semana, isso tudo nos atrapalha de poder trabalhar. Então, por amor, se proteja, se distancie por um momento. Bem, como disse, nós estamos na temporada Somos Nós e estamos na fase final, estamos indo para o final já dela, caminhando para a conclusão. Mesmo assim, com certeza, não vamos conseguir falar tudo que ainda precisa ser dito sobre isso, de sermos nós. Então eu gostaria de pedir que cada um de nós prestasse bastante atenção e, se possível, anotasse para estarem estudando, meditando isso durante a semana de vocês. Eu quero falar com vocês hoje sobre
crescendo em ser criança. Abre comigo aí Lucas capítulo 18, versículo 15. Lucas 18, 15, a gente vai até o 17. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Feche os seus olhos aí onde você está, se possível. Pai, obrigado por esse momento de podcast que nós estamos passando aqui. Eu não sei em qual horário cada um está ouvindo, não sei se é de manhã, não sei se é à noite, mas eu sei que o Senhor tem liberdade para ministrar nos nossos corações, seja o momento em que nós estamos ouvindo esse podcast. Então, Pai, minha oração é exatamente essa: que o seu espírito de sabedoria, o seu espírito de revelação venha nos trazer o entendimento do que o Senhor quer nos revelar hoje. Venha nos mostrar as suas verdades, venha nos direcionar segundo o teu propósito, segundo aquilo que o Senhor sonhou para a gente desde a criação do mundo. Pai, cumpra o teu propósito em nós, estabeleça a sua vontade, nos faz queimar de amor pelo teu propósito e crer que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, o Senhor tem nos direcionado rumo a um propósito maior do que nós mesmos. Pai, que a nossa identidade como família, como igreja, mesmo em um momento onde foi e é necessário nos distanciarmos novamente, continue aumentando, continue crescendo, que a revelação daquilo que somos continue se tornando nítida a cada dia. Novamente eu peço e eu te agradeço por o Senhor poder e ter liberdade de ministrar em nós nessa noite, nessa manhã, nesse horário que cada um de nós esteja ouvindo esse podcast. Em nome de Jesus, amém. Gente, infelizmente eu tenho percebido que é muito natural perdermos a sensibilidade como a de uma criança na medida em que a vida passa. Isso sou eu, é você, isso é todo mundo. No final todo mundo acaba fazendo isso, mas nós não deveríamos. Isso porque a criança é mais capaz de acreditar naquilo que contam para ela. A criança não duvida. Algumas acreditam em Papai Noel, outras acreditam que ainda existem dinossauros, em Fada do Dente, Coelhinho da Páscoa. Acreditam que o seu herói favorito existe na vida real. O mais importante para a criança, na verdade, não é o conteúdo que falam para ela, mas sim a fonte dessa informação, ou seja, a pessoa que está falando. Ela acredita em uma coisa ou outra só porque alguém especial e que ela confia disse isso para ela. Quando a gente para pensar nisso, começamos a entender que todo mundo nasceu para acreditar. A fé não se aprende. Você nasce naturalmente acreditando, até porque você é lançado em um mundo totalmente desconhecido, cercado por pessoas que você conhece no máximo a voz ou nem isso. Quando nascemos, é necessário acreditar até por uma questão de sobrevivência. Não temos como conferir todas as informações que nos dizem quando somos crianças, então nós simplesmente acreditamos. Olhando dessa forma, passamos a entender que, na verdade, a fé é algo natural. Nós fomos feitos para isso, nascemos com isso. O que não é natural é a incredulidade. Todo mundo nasce crendo e, na medida que nós vamos crescendo, que vamos nos tornando adultos, nós vamos aprendendo também a sermos incrédulos. Esse aprendizado acontece por causa das experiências ruins que acontecem com a gente, ou às vezes que acontecem com pessoas que estão próximas de nós, ou pessoas que nem estão próximas, mas a história delas chegou até nossos ouvidos. Tudo em que você é incrédulo hoje é porque você aprendeu de alguém, ouviu alguém sendo assim. Não está na sua essência, não faz parte daquilo que você foi feito para ser, mas você, de alguma forma, aprendeu. Um bom exemplo disso é que eu posso te dizer que ter pai, ter mãe é muito bom, que a família é essencial, eu posso defender a importância da família e por aí vai. Mas você pode ter passado por experiências difíceis com seus pais ou parentes e aprendeu a não acreditar mais na família. Conheço pessoas assim, e são assim porque aquilo que elas viram em seus pais não foi bom.
Então elas definiram que família não é bom. Mas presta atenção, isso que nós só estamos começando. Nós podemos e nós devemos mudar todo um sistema de incredulidade. Isso porque existe algo que é naturalmente seu, e esse algo é a fé. Aprendemos a ser incrédulo com a vida e não com o Espírito Santo. Por isso que Jesus ele fala que nós precisamos receber o reino como uma criança. As crianças, elas não demoram para acreditar. Criança não duvida, criança simplesmente acredita. Ela não precisa de um porquê. A diferença entre receber e usufruir o reino da forma completa ou não está na forma em que eu recebo. O reino está disponível para todos, mas só usufrui quem o recebe corretamente. E a forma de receber o reino corretamente é como uma criança. Eu quero hoje falar aqui 2 pontos, e eu quero ser bem rápido mesmo hoje, e talvez a gente discorra um pouquinho mais disso na semana que vem, mas eu quero colocar aqui 2 pontos importantes, eu creio ser muito importante para o nosso estilo de vida e para isso que a gente está vivendo agora. O primeiro ponto é que nenhuma criança acha que nasceu no lugar errado. Uma das desculpas mais comuns hoje é que as pessoas pensam que se tivessem nascido em outra família, em outra situação econômica, em outro país, elas estariam melhores. Elas colocam a culpa em algo que ficou para trás, ao invés de resolverem o que está na frente. A criança ela não se importa com onde ela nasce, mas sim com o fato de ter nascido. A sua existência é o principal. Nós, como Novo Som, precisamos ter a fé de uma criança. Mesmo que a gente olhe em volta e ache que o lugar em que estamos é horrível, é desestruturado, é impróprio, mesmo que na ótica humana as coisas não pareçam normais, as coisas não pareçam ideais, mesmo quando o meio em que convivemos não é confortável, nós ainda assim precisamos ter a fé como uma criança. Não importa se o meio que eu vivo é o melhor meio do mundo, o que importa é que eu tô aqui. A fé como de uma criança nos leva a entender que nós somos um plano de Deus. Independente do contexto qual nascemos, continuamos acreditando que Deus nos planejou, Deus sonhou com a gente desde antes da criação do mundo. Independente do nosso meio, independente do que a gente está vivendo agora, Deus sonhou com a gente desde a criação do mundo e Ele tem um propósito e Ele vai cumprir. A Bíblia fala que o Deus que fez a promessa, Ele é o Deus que cumpre. Independente do pesadelo da vida, nós vamos continuar acreditando que Deus acredita em nós. Independente das coisas que não deram certo, Deus acredita em nós. Isso somos nós. Nós somos filhos dele. Ele acredita em nós, ele colocou um propósito em nós. Um exemplo bíblico que explica isso muito bem é a garotinha lá, a serva de Naamã. Ela tinha todas as desculpas possíveis. Ela era escrava, ela estava longe da família dela, ela estava longe dos pais dela, ela estava longe do país dela, mas ainda assim ela teve fé como de uma criança. Ao invés de ela reforçar que estava no lugar errado, ela ficou feliz por estar viva e ela fez a vontade de Deus onde ela estava. Abre comigo aí em 2 Reis, o capítulo 5, o versículo 2, 2 Reis 5, 2. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: "Gostaria que meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença." Cara, ela teve a fé de uma criança, ela continuou crendo, continuou feliz com Deus, mesmo na escravidão, porque ela sabia que a fonte de toda a sua fé era verdadeira. Ela poderia ter se entregado à incredulidade com as pessoas ao seu redor, e cara, isso seria totalmente normal, isso faria sentido humanamente falando, mas não para ela. Então ela fez o contrário. Sua natureza de fé transformou o lugar onde ela estava. Naamã foi curado e reconheceu o Deus da menina escrava como seu Senhor. Em meio a um lugar ou situação desfavorável, ouse continuar crendo. Em meio à tempestade, prefira a coragem de sair do barco, porque as pessoas que estão ao seu redor, aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, as pessoas que estão ao nosso redor, estão de olho em nós. Elas vão reconhecer o nosso Deus. Elas vão olhar para essa pessoa, vão olhar para você e vão falar: "Cara, como? Como assim
Tá todo mundo em causa, essa pessoa tá agindo da forma mais tranquila do mundo. Porque você aprendeu a ter fé como uma criança. É impossível que tudo na nossa vida aconteça de acordo com o que queremos. Então prefira confiar como uma criança. A sua situação atual, a nossa situação atual, não é o nosso destino. Paulo, uma vez, ele estava preso. Paulo é muito interessante, eu não lembro agora o nome de um pregador, mas ele falou que ele não conheceu ninguém mais livre do que Paulo. E Paulo, ele foi preso, e mesmo preso, ele transmitia essa liberdade. E essa aqui é um desses momentos onde ele preso transmite essa liberdade. Paulo estava preso e aí a situação não era favorável para ele. E Paulo, ele era um grande pregador, ele implantou igrejas em vários lugares do mundo, mas ele teve a sua liberdade roubada e ele sabia disso. Foi avisado que isso aconteceria e mesmo assim ele seguiu para o propósito dele. Paulo tinha um objetivo de pregar em Roma. Então, custasse o que tivesse que custar, ele cumpriria esse objetivo. Ele entendeu que, mesmo estando em um lugar ruim, isso levaria ele para o destino dele. Então ele precisava passar por isso. No caminho para ele ser julgado, em Roma, Paulo falou para os capitães do navio que atrasassem a viagem, mas ele não foi ouvido. E eles acabaram enfrentando uma tempestade muito forte. A situação, então, ali, que já era ruim, uma situação de prisão, ela piorou. Mas Paulo, ele escolheu continuar acreditando. Eu quero ver essa passagem com vocês. Isso acontece ali em Atos, capítulo 27. Abre comigo. Atos, capítulo 27. Versículo 21. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido todas essas perdas e esse prejuízo. Mas agora eu peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Não era a vontade de Deus que eles tivessem passado por essa tempestade. Caso fosse, ele não avisaria Paulo para que mudassem o plano. Mas já que os tripulantes não ouviram o conselho de Paulo e escolheram continuar a viagem, no meio da tempestade, Paulo diz: tenham coragem. Continuem tendo coragem. Cara, presta atenção, não foi Deus quem os levou até a tempestade. Mas ainda assim, Deus se comprometeu em tirá-los a salvo de lá. Não julgue o filme da sua vida antes da história acabar. Não julgue o que nós estamos vivendo antes da história acabar. Nós não podemos julgar um time por causa de um jogo. Nós julgamos por causa de uma temporada. E quando nós olhamos para a temporada na nossa vida, nós vemos que Deus tem cuidado de nós em todos os momentos. E não vai ser agora que Ele vai parar. Não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, não vai ser em nenhum momento. Ele não vai parar. Nós não podemos julgar as situações em que nós estamos vivendo e definir que ela é a totalidade do que Deus tem para nós. Porque Deus sempre vai ter muito mais. Nós já sabemos, inclusive, como tudo termina. Nós não somos o que estamos vivendo hoje. Nós somos mais, podemos muito mais e vamos muito além disso. Tudo que você já viveu e pensou sobre você mesmo vai ficar para trás, pois Deus sempre pensou melhor do que você. Ele tem um plano maior do que o seu. Ele tem um projeto melhor do que o seu. No ano passado, em um dos últimos podcasts da temporada Além do que se pode ver, nós conversamos sobre Pedro na tempestade, que saiu do barco em fé para encontrar Jesus. Ele falou: Jesus, se for você, então me fala para mim ir até aí. E Jesus falou: então vem. E ele teve fé, ele se movimentou, ele saiu do barco, ele saiu de uma zona onde ele estava com medo, mas com certeza mais confortável do que aquele lugar onde ele estava,
aquele lugar que ele iria estar, na verdade, e ele foi. Ele teve fé e ele foi. Ele ousou sair do barco e andar sobre as águas, que era um lugar muito mais desconfortável, totalmente instável, mas era onde Jesus estava. Mais importante do que buscarmos uma vida confortável é buscarmos viver onde a fé está ativa. É buscarmos viver de forma em que a fé nos leve ao estilo de vida, que a fé nos leve a Jesus, porque o verdadeiro conforto está na fé, o verdadeiro conforto está onde Jesus está. Precisamos crescer em ser criança. Não ache que você nasceu no lugar errado, não ache que você está vivendo um momento errado, não ache que as coisas não vão acontecer da forma que deveriam acontecer porque você está no lugar errado, você é incapaz, você é imprestável. Não ache isso. Celebre a sua vida. Celebre o fato de que Deus tem escrito a sua história desde antes de você nascer. E viva para mudar a história de quem precisa através da fé. Porque, com certeza, você nasceu para isso. Amém? Segundo ponto que eu quero falar aqui. Criança sempre acredita. A criança, ela sempre acredita. Um exemplo claro disso é que quando nós contamos para uma criança a história ali de Jonas, elas acreditam naturalmente. Elas não têm dificuldade para acreditar que tinha um carinha que pulou no barco e veio um peixe grande e engoliu eles. Na hora elas já pensam uma baleia ali e já era. É muito simples para uma criança entender essas coisas. Nós os adultos, crescidos, os chatos de plantão, nós duvidamos e nós queremos trazer explicações para todas as coisas. Achamos que é uma metáfora, achamos que é uma ilustração, uma analogia. Não foi bem assim. Nós colocamos barreiras que nos impedem de acreditar totalmente no que Deus fala que aconteceu, ao invés de entendermos que mais importa quem está falando conosco do que o conteúdo que está sendo falado. E quem está falando é Deus. Deus importa mais. Não importa se não faz sentido. Importa que Deus faz sentido. E se Deus faz sentido, o que Ele fala também faz. Humanamente pode parecer loucura, mas se faz sentido em Deus, então faz sentido pra gente. Deus, ele é mais importante do que aquilo que nós definimos como certo e errado. Deus é mais verídico do que aquilo que definimos fazer sentido. Ele é fiel e verdadeiro. Então, o que ele diz é real. Não é a informação certa que faz Deus ser certo. Pelo contrário, quem Deus é, dá crédito para o que está sendo dito. Talvez alguém te falou que você não presta, ou alguém falou que você não ia dar em nada. Talvez você ouviu que não vai sair de onde você está, ou que não vai prosperar. Qual foi a fonte? Quem te disse isso? Com certeza não foi Deus. E se não foi Deus, com certeza a fonte ela não é confiável. Isso não nos define, isso não define quem nós somos. Quando ouvimos algo ruim sobre nossas vidas, sobre a vida do nosso irmão, sobre Deus, sobre a igreja, precisamos analisar a fonte. Jesus nunca nos diz algo assim. Isso é coisa do diabo. Ele nos diz que não podemos, que não teremos como recomeçar, que não teremos outra chance, que nunca vamos prosperar, que não temos perdão, que não vai dar certo, que aquela pessoa não presta, aquela situação não muda, que ele nos faz achar que tudo vai dar errado. E a nossa mentalidade humana, uma mentalidade caída, impulsiona isso ainda mais. Mas Jesus, por outro lado, ele nos diz que somos mais do que vencedores. Jesus, ele nos garante que nós somos prósperos, que nós podemos e somos felizes, que nós somos uma família, que somos um corpo e que nada do que fizemos ontem, nada do que a gente possa fazer hoje, o que a gente vai fazer amanhã é capaz de alterar o amor de Deus por nós. A pergunta aqui é: quem você prefere ouvir? Quem você prefere dar ouvidos? Adão e Eva, lá no Éden, duvidaram do que Deus havia dito a eles ao preferirem escutar uma fonte errada. Quando Deus encontra eles e vai corrigir eles pela desobediência, ele faz uma pergunta que é a mesma pergunta que ele faz para nós hoje. E a pergunta é aquela que está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 11, quando Deus ele chega nele e pergunta: quem foi que disse para vocês que vocês são isso? Quem foi que disse para vocês que vocês estão nus? Quem foi que disse para vocês que vocês não podem, que vocês não conseguem, que vocês estão perdidos, que vocês estão errados, que vocês são incapazes? Quem foi?
A fonte mentirosa, ela distorce as verdades e nós ficamos expostos. Nós ficamos nus, nós nos sentimos desprotegidos Quanto mais damos ouvidos às mentiras do diabo, mais alimentamos mentiras sobre Deus, sobre nós, sobre as pessoas ao nosso redor, sobre a igreja, sobre os propósitos eternos de Deus para a nossa vida. Precisamos, por isso, nos achegar a Deus com fé, como a de uma criança, sem duvidarmos do que Ele diz, seguros em sua verdade. Dessa forma, não seremos expostos, mas ficaremos protegidos nele. A fonte mentirosa diz que nós não podemos mudar a situação, que ficaremos como Adão e Eva no final, não importa o que a gente faça. Nós ficaremos desprotegidos, nós vamos sofrer, vamos ficar em maldição, vamos ficar longe daquilo que Deus nos fez para ser. Mas a fonte verdadeira, e essa fonte é Jesus, nos diz que não importa o que as outras fontes possam falar, não importa como a situação das coisas possam estar, Ele conseguiu por nós, Ele pagou o preço no nosso lugar para mudar a nossa história. Ele venceu o mundo. Nós podemos confiar sem duvidarmos. Podemos continuar ouvindo as verdades que vêm do Senhor, crendo como crianças. Precisamos exercer sempre a nossa fé. Mas me diz, quando foi a última vez que você usou sua fé? Não espere grandes dificuldades, exerça a sua fé no dia a dia, nas pequenas coisas, que você vai ver a diferença. Não espere os grandes problemas acontecerem. Comece a exercer agora e você vai viver e vai perceber como seu estilo de vida vai mudar radicalmente. Amém? Gente, por hoje é só. É isso que eu quero trazer para vocês. Estejam meditando nisso no decorrer da sua semana. Meditem na importância de crer como uma criança, na simplicidade, confiando que Jesus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Fiquem com Deus, um forte abraço, continuem abençoados, sempre crendo que o melhor está por vir. Amo vocês, tchau, tchau.